Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é esse aí, né? Em 2022, siga adiante, né? Siga em frente, continue andando, porque o final, ele é gratificante. Nós viramos a página do ano passado, eu disse para vocês, na sexta-feira, eu creio que nós terminamos bem melhor do que o ano de 2020, e acreditando mesmo naquele texto lido pelo pastor Everton, que foi muito importante, de grande meditação para a gente, quando ele leu lá no profeta Jeremias, né, nas Lamentações de Jeremias, que é só pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. Que, aliás, essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Muito apropriado aquele texto. Então, o ano de 2021... seja pela pandemia, seja, por todos os problemas que tivemos, nós, meus irmãos, temos que dar graças a Deus. Mas agora nós estamos diante de um novo ano. Nós estamos começando o ano de 2022. E deve haver algum alvo para a igreja, né? Nós temos que trabalhar com isso. Mas mais importante é essa marcha, né? Entender, compreender espiritualmente a necessidade de continuar andando, continuar marchando, mas não apenas continuar andando e marchando. O versículo aqui, no versículo 1, diz que a nossa marcha, o nosso caminho, a nossa corrida, ela já está proposta por Deus. Nós não vamos correr a nossa corrida, nós vamos correr, meus irmãos, a corrida que Deus propôs para nós correr. Nesse ano de 2022 não vai ser diferente, e mais do que isso ainda, não apenas correr a corrida que Deus propôs, nós devemos correr olhando para Jesus. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Veja você aqui no versículo 1, que o nosso autor, ele compara a vida cristã com uma corrida. Bem, uma corrida é como a própria palavra fala. Talvez se nós transformássemos isso no texto em inglês, ficaria aquela palavra racing, né? Ou seja, parece que está todo mundo com um carrinho, eu sou um carrinho, você é um carrinho, todos nós somos um carrinho, nós vamos ter que correr aquela corrida. Agora, um piloto que se preze, não olha para trás, não olha para os lados, ele precisa olhar para frente, né? Porque ele está ali para correr, tá bom? E seguir em frente. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter dores, nós vamos ter provações dentro de nós, fora de nós. Nós vamos enfrentar oposição dentro e fora da igreja. Nós vamos desanimar muitas vezes. Nós vamos desanimar por problemas pessoais, vamos desanimar por problemas alheios, nós podemos até cair. Olha, não importa o que acontecer. O conselho aqui do nosso autor é o seguinte, ele diz assim, que nós devemos correr com paciência essa carreira que nos está proposta. Você consegue ler isso no final do versículo 1 do capítulo 12? Olha bem o que está escrito no final do versículo 1 do capítulo 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é a primeira vez que o autor, se formos considerar Paulo como escritor, que ele coloca uma corrida como exemplo da vida cristã. Bem, se ele está copiando ou se é a própria pessoa, isso não é importante para nós. Importante para nós que, inspirado pelo Espírito Santo, ele repete isso nas Escrituras, que nós temos uma corrida, essa corrida nós temos que correr. Então imagine, meus irmãos, que todo esse ano que passou, nós corremos. E você pode perguntar para você mesmo, como é que eu corri? Eu acredito que muitos correram do jeito que a palavra de Deus está dizendo. Eles correram com perseverança, essa carreira. Não, eles não queriam correr exatamente essa corrida que eles correram. Porque muitas coisas que nós vivemos no ano de 2021, a verdade é que nós não gostaríamos de ter passado, mas nós tivemos que correr. Por quê? Porque aquela foi a corrida proposta por Deus na nossa vida. E você correu.
E se você correu com perseverança, bendito seja Deus, você fez a coisa certa. Agora, 2022, nós temos que correr a corrida que nos está proposta. O que nos prepara Deus para esse ano, só o coração de Deus para saber. Às vezes a gente pensa numa corrida como essas da Fórmula 1, que tem uma curva mais assim, uma reta e coisa e tal, né? E é aquela mesmice sempre, é o carro dando a mesmice, né? 50, 70 voltas, é a mesma curva sempre, a mesma reta sempre, mas a vida cristã não é uma corrida como essa que a gente vê na televisão, porque nessa corrida a gente nunca sabe o que vai ter na próxima curva, e como é que vai ser a próxima reta. É por isso que esse conselho é tão importante, quando ele diz, olha, você vai ter uma carreira para correr, uma corrida para você correr, e essa corrida quem vai propor é Deus. Deus, Ele vai fazer o trajeto para você, e Deus está dizendo aqui, você tem que ter perseverança para correr essa corrida, você tem que olhar firmemente para Jesus. Então nessa corrida, irmãos, no versículo 1, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corra com incentivo. A primeira coisa que fala dessa corrida no versículo 1 é exatamente isso. A frase é essa: corra com incentivo, porque você não está sozinho. É engraçado quando as crianças são mais pequenas, ou o pai e a mãe vai torcer. O pai e a mãe às vezes ficam, né, tem uns que fica quietinho e coisa e tal, mas tem uns não, que fica berrando o tempo todo, vai lá Joãozinho, vai lá Joãozinho, vai João, vai João. João está em último lugar, coitado, né? Mas com tanto grito da mãe dele ou do pai dele, parece que ele está em primeiro, parece mesmo que ele vai ganhar. A verdade é que o Joãozinho às vezes chega por último, mas não é você, viu, João, né? Parece, mas esse incentivo, irmãos, você tem de Deus. Deus gritando lá dos céus, vai, eu estou contigo, como ele fez com Gideão. O Senhor é contigo, varão valente. Então nessa corrida, e é gostoso ter torcida, eu creio que você já torceu, eu vivo torcendo para um time, parece que não vai mais para frente, mas eu sempre torço. Então imagine que nessa corrida cristã, você tem torcida, você, mas quem vai torcer para mim? Olha, primeiro Deus está torcendo por você, o nosso Senhor Jesus Cristo está torcendo por você, dizendo, vem, me segue aí, não é? Mas mais do que isso, o autor diz assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é como se esse exército dos heróis do Velho Testamento estivesse dizendo para você, vá adiante, vá em frente, você vai conseguir. Então, você tem o incentivo que vem do passado, desses heróis bíblicos. Se você leu já o capítulo 11 de Hebreus, aqui fala de Abel, aqui fala de Noé, aqui fala de Abraão, aqui fala de Enoque, aqui fala de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, aqui fala dos heróis todos do Velho Testamento. A palavra de Deus está dizendo, esses heróis, eles já correram essa corrida, esses heróis, eles já venceram essa corrida, esses heróis, eles estão dizendo para nós, a corrida realmente não é fácil, mas é possível terminá-la, é possível correr essa corrida, é possível vencer e ganhar o prêmio. Então o autor está dizendo, olha, você não está sozinho, tem muita gente torcendo para você. E se o exército lá do passado, se lá em cima o nosso Deus, o nosso Pai, se Cristo nosso Senhor, se auxiliados pelo Espírito Santo, ainda nós temos aqui na terra, meus irmãos, os irmãos que torcem por nós, os irmãos que oram por nós, os irmãos que vigiam, que estão sempre lembrando de cada um de nós em oração. Então você não está sozinho, saiba disso. Nessa corrida, você corra incentivado, empurrado pelas vozes que vêm do passado, empurrado pelas vozes que vêm dos céus, empurrado pelas vozes que vêm aqui da terra também, porque um irmão que ama o outro,
A família, o pai que ama os filhos, a mãe que ama os filhos que amam os pais, vão estar orando, vão estar incentivando. Corra essa corrida, você não está sozinho. Os heróis do passado, para eles não foi fácil correr essa corrida. Noé que o diga, Abraão que o diga, Moisés que o diga. Moisés correndo uma corrida por 40 anos e todo mundo falando na sua orelha, todo mundo murmurando. Ele vendo todo mundo ao seu lado morrer, e naquele tempo não tinha Covid, e morria todo mundo do lado dele, mas ele correu, ele morreu olhando para frente. Isso é importante de ser lembrado. Então, esses heróis do passado, eles nos incentivam pela coragem para enfrentar todas as dificuldades. Eles nos incentivam pela dedicação. Então, quando você olha os heróis do Velho Testamento, eles foram homens ousados, corajosos, mas dedicados também na função que eles foram chamados, no testemunho fiel que eles deram, porque eles se levantavam quando eles caíam. Então, os heróis do Velho Testamento são humanos, um ou outro que caiu, se levantou, continuou adiante, eles seguiram em frente, eles acabaram a carreira. Por isso, ninguém melhor do que eles para dizer para você: Deus, Ele é fiel. Olha, lembre-se disso. Você olhando para aqueles heróis do Velho Testamento, eles dizem para você: corra porque você vai conseguir, corra porque Deus, Ele é fiel. Por que eles podem dizer isso? Imagine quantos quiseram derrubar o Davi, quantos e quantos. Davi parece que ele tem os inimigos desde pequeno até quase a sua morte. Ainda muito jovenzinho, lá estava o rei jogando jogando lança no pobrezinho, querendo espetá-lo na parede. E depois que ele cresce, que é um guerreiro, tem os filisteus, e depois dos filisteus tem alguns judeus, e depois dos judeus tem o seu próprio filho, e depois vai ter o Seba, ou seja, ele morre sendo perseguido, mas ele morre marchando, ele morre enfrentando, correndo, e quando os ventos eram contrários, ele continuava a correr, mesmo quando ele estava desanimado, e ele desanimou muitas vezes, ele pedia socorro. Os salmos mostram isso. O que é os salmos? Muitos salmos são salmos de lamentações, são salmos que ele não sabia o que fazer, desanimado que estava, ele olhava para o céu e podia dizer: me socorre, ó Deus, me socorre, porque os inimigos estão em toda a volta, os inimigos querem me sufocar, eles querem me afundar nas águas. Então lembre-se disso, né? Esses heróis do passado são testemunhas da fidelidade de Deus, que a graça de Deus fortaleceu as suas mãos no momento em que eles mais precisavam. E aí, com esse incentivo que vem de trás, vem dos altos e vem até aqui da terra, com esse incentivo, nós temos aqui 2 conselhos. O primeiro conselho, no versículo 1, é que deixemos todo o embaraço. Cuidado com os embaraços. Nós precisamos aprender a nos desembaraçar dos pesos físicos, espirituais, materiais, né? Correr sem peso, correr leve. Essa palavra no Novo Testamento que você lê aqui, deixemos todo o embaraço, essa palavra aqui no original quer dizer âncora, e você sabe o que é uma âncora. A âncora é o peso que segurava os grandes navios. Eu vi uma grande âncora lá, meus irmãos, em Jaffa, e era uma coisa muito enorme. Eu pensava: como é que uma coisa dessa, alguém pode carregar uma coisa dessa? Mas só um peso daquele mesmo para segurar um navio com 300, 400, 500 pessoas. Imagine, um grande navio, joga aquele peso, aquela âncora. Então a palavra no original é exatamente essa, é o freio de mão. Você não pode correr com o freio de mão puxado. Você sabe disso, você que é motorista, você sabe disso. Até os carros modernos, quando o freio de mão está puxado, acende uma luz vermelha. Você sabe que a luz vermelha é pior do que a luz amarela? A luz amarela é atenção, a luz vermelha é pare. Você deve parar quando acender uma luz vermelha.
E aí então aquela luz vermelha está dizendo que você não pode seguir. E é exatamente isso, olha, esse peso, esse freio de mão, pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser, meus irmãos, material. Então, os corredores, quando eles vão correr, carros quando vão correr, eles tiram todo e qualquer peso, porque sem peso eles vão correr melhor. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 2, versículo 1, vamos aqui comigo: deixemos todo o embaraço, né? Desembaraça. Então deixamos todo o peso que nos desembaraça, que nos embaraça. Veja só, né? Nós estamos falando de cuidado com os embaraços. Eu fico pensando naquelas teias de aranha, quando você está andando por um lugar ou outro, e aí você está andando, por nada que você está andando, você passa debaixo de uma árvore, quando pensa que não, uma teinha de aranha vem e entra em você, nos seus olhos, e você fica lá todo, né? Você não quer aquilo ali. Você puxa daqui, puxa dali, e você que já foi emaranhado com teia de aranha, você sabe que é uma coisa chata de tirar, correto? Que você puxa, quando você pensa que não, ainda vem um fiozinho e laça o seu nariz. Aqui o autor está dizendo, cuidado com essas teias de aranha, cuidado com essas coisas que te embaraçam. Por quê? Porque uma pessoa não pode servir a Deus e servir ao dinheiro, tá? Não pode servir a Deus e querer endeusar o seu corpo, não pode servir a Deus enquanto o fantasma fica assombrando o pensamento da pessoa o tempo todo, a única ocupação dele é pensar bobagem, pensar besteira. Então ninguém vai conseguir servir a Deus, correr essa corrida com esses embaraços. Veja, tem muita coisa boa que ela se torna ruim quando essas coisas boas nos afastam de Deus. Muita coisa boa se torna ruim quando elas se tornam coisas que nos afastam de Deus, de Jesus Cristo. Olha essa frase aqui: as coisas boas tornam-se ruins quando impede de ter melhores, e a melhor coisa é servir a Deus. Repare bem, o dinheiro é uma coisa boa, eu acredito que você trabalha para receber ele. E quando você recebe ele é uma coisa boa, por quê? Você paga sua água, sua luz, seu telefone, você pode comprar alguma coisa, e se você economizar um pouco no final do ano, você pode até tirar umas férias. Então, o dinheiro é uma coisa boa. Agora, quando o dinheiro consome a sua cabeça, quando o dinheiro toma conta do seu coração, ele vira mamon, ele vira um Deus para você. Quando o seu dinheiro te impede de entrar por essa porta e sentar no banco que você está sentado, aí é um problema. Então é um embaraço. O dinheiro é bom, mas cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A preocupação com a família, eu creio que é uma coisa boa. Pai se preocupar com o filho, filho se preocupar com o pai, um irmão se preocupar com o outro, um irmão em Cristo se preocupar com o outro, isso é uma coisa muito importante. Agora, quando isso toma conta da sua vida, quando isso é a coisa mais importante da sua vida, aí vem uma luzinha vermelha também, tá? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque se torna um peso, e muitas pessoas deixam de viver a vida espiritual para viver a vida da família. Mas pastor, eu tenho que viver uma vida da família. Não, ninguém está falando para você deixar a sua família, abandonar a sua família, não é isso não, de forma nenhuma. Mas você já parou para pensar quantas vezes a nossa família nos tira da casa de Deus? Quantas vezes a nossa família, às vezes, que por não serem espirituais, por não ser um pai crente, por não ser uma mãe crente, por não ser um parente crente, ele não vai entender o que você entende. Vamos dizer, nós temos um parente, aí o parente resolve, eu já sei, eu não tenho o que fazer, eu não tenho uma igreja para ir, eu não tenho nada para acontecer, então já sei, eu vou lá na casa do pastor Gilberto todo domingo. Olha, domingo não é dia de me visitar, eu tenho que estudar, eu tenho que estar na igreja, eu tenho coisa e tal, vem me visitar na segunda-feira. Mas na segunda-feira eu estou trabalhando, eu não posso. Você não pode, mas eu posso, eu tenho que deixar o meu trabalho, eu vou ter que deixar de servir a Deus. Então repare bem, não tem coisa melhor, meus irmãos, do que viver em paz com a família, de estar orando pela família. Mas o inimigo, ele usa situações familiares para que sejam impedimentos, para que esses familiares tirem o nosso foco,
Qual é o foco? O foco que é Jesus Cristo, que é estar na igreja do Senhor, servindo ao Senhor, que é pregar a palavra do Senhor. Isso acontece muitas vezes. Então é uma coisa boa que nos afasta de uma coisa melhor. Nossa saúde, meus irmãos, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo isso é muito bom. Mas cuidado para que essas coisas não te afaste de Jesus. Lembra de Jacó? Jacó era uma pessoa extremamente preocupada com os filhos. Aí Deus levou um, levou dois, e estava querendo levar o terceiro. Aí quando chegou na vez do terceiro, que ele realmente se tocou. E ele estava tão preocupado que ele chegou e disse: meu Deus, eu vou te entregar o Benjamim, e seja como o Senhor quiser. Quando ele entregou o Benjamim, ele pegou os três de volta. Ele pegou o Simeão, ele pegou o José e ainda o Benjamim. Sabe o que isso significa? Significa que nós devemos confiar a nossa família em Deus, que nós devemos seguir a Deus, servir a Deus, e que eles devem nos seguir. Você quer ver uma coisa chata? É você chamar um familiar que está na tua casa, para ele vir para a igreja com você. Ah, mas eu vou ofender ele, porque ele não é cristão. Está vendo só? Está vendo só como as coisas que parecem ser boas, elas se tornam ruins? Porque ele não vai querer vir, mas você vai querer ficar. Por isso, o ano de 2022 deve ser esse ano de correr com perseverança essa corrida, de olhar para pessoas que nós amamos, de olhar para situações, circunstâncias que nós vamos ter que passar, seja de trabalho, financeiro, e dizer: nada disso vai ser um embaraço na minha vida, nada disso vai ser uma âncora, eu não vou correr essa corrida com esse peso. Não. Quem estiver na minha casa, vai na igreja comigo, vai servir a Deus comigo, aí você vai ver que Deus vai te honrar. Assim, essa é a primeira coisa, cuidado com os embaraços, tá? A segunda coisa, abandone o pecado. Aqui no capítulo 12, no versículo 1, diz que não apenas deixe todo o embaraço, mas diz: deixe também o pecado que de tão perto nos rodeia. É Pedro, meus irmãos, que faz aquele alerta do pecado que rodeia. Ele diz: vigiem, sede sóbrios, vigiai, diz lá as escrituras, mas vigiem o diabo, que é o vosso adversário. Então você tem esse inimigo invisível, que muitas vezes se torna visível pela situação e até pessoas. Então o vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não é uma serpente quietinha lá no lugar que vai te dar um bote e você nem vai ver. É uma cascavel que antes de dar o bote, ela mexe, ela faz um barulho, dá tempo de você se livrar. Então, irmãos, o pecado que de tão perto nos rodeia, é isso que o autor está dizendo: deixa de lado o pecado que está tão perto, que nos rodeia de perto. Então não tem uma coisa que representa maior perigo para a carreira, para essa corrida de 2022, do que o pecado. Não tem. Meus irmãos, o pecado, numa corrida, ele pode ser comparado com um pneu furado. Veja só, se no carro o pneu furar, a pessoa vai ter que parar. Por quê? Porque não adianta, ele não vai conseguir chegar no final. Vai para o ferro, do ferro vai sair fogo, pode até pegar fogo no carro. Eu lembro que eu estava com o pastor Edson, e aí a gente estava indo para Júlio Mesquita, e voltando de perua, furou o pneu, não tinha estepe, não tinha macaco, não tinha nada, estava quase chegando em Garça, e ele disse: e agora, o que a gente vai fazer? Vamos esperar, vamos pegar carona, e ficamos 1 hora, ficamos 2, ficamos 3, ninguém parava. Olha, a gente não pode deixar o carro aqui, o que nós vamos fazer? Vamos andar com esse pneu furado, vamos tentar chegar. Não andou 1 quilômetro, chegou no ferro, do ferro sai aqueles fogos, aquelas faíscas para todo lado. Falei: valei-me Deus que esse trem não pegue fogo. Simplesmente não dá para andar, você vai ter que parar e trocar esse pneu. Então, olha, você precisa abandonar a prova com esse pneu furado. É como uma sujeira no para-brisa nessa corrida. Então tampa a sua visão. Como é que um corredor vai correr se ele não está enxergando para onde ele está correndo? E o livro de Salmos fala exatamente sobre isso, né? Queria ler para vocês aqui no capítulo 42 e versículo 12 do livro de Salmos. Salmos capítulo 42 e versículo 12,
Salmo 42, 12. Eita! Eu não tenho o versículo 12 aqui nessa Bíblia, né? Aqui, então, eu acho que eu marquei errado aqui, vocês me desculpem, tá? Então, meus irmãos, mas aquele salmo, ele mostra para nós que o pecado embaraça a nossa vida, a nossa vista. Então você fica como se fosse cego. O pecado cega a pessoa. Então, como é que uma pessoa que está correndo, seja como for, tá? Então, o cego vai correr. Não, o cego que vai correr, ele precisa estar com aquele camarada do lado, com aquele guia, tá bom? Senão ele não consegue correr. Ele cego, ele não sabe para onde ele vai, porque senão ele vai cair dentro de um buraco. Agora, se você estiver dirigindo um carro da Fórmula 1, e aí aquele para-brisa, ou o seu capacete sujar a ponto de você não ver, você vai bater, você vai se machucar, ou você vai bater e vai machucar outra pessoa. Então, simplesmente não vai dar para correr com o pecado. Está aqui, tenho mais um exemplo, é como um laço. Aí é o Salmo 5 que nos ensina isso, né? Que é o laço que vai prendendo a pessoa, prende a pessoa, seja como se você tivesse uma corda segurando o seu carro. Então, como é que um corredor vai correr com uma corda segurando o carro dele? Como é que você vai correr uma maratona com uma corda no seu pé? Por isso, meus irmãos, ele está dando esse conselho aqui, você precisa se livrar. Vamos voltar para o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Os embaraços devem ser tirados, diz o nosso autor. Mais do que isso, diz que o pecado deve ser deixado. Ele diz aqui, deixemos todo o embaraço, número 1, número 2, e todo o pecado que de tão perto nos rodeia. Deixe os embaraços, abandone os pecados, todos em Cristo Jesus. E aí sim vem esse conselho. Qual é o conselho? O conselho no meio do versículo que diz, no meio não, no final, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu lembro de novo, é muito importante enfatizar isso, você não escolhe o trajeto. As pessoas que vão correr a São Silvestre, não são elas que escolhem o trajeto. As pessoas que vão correr em Interlagos com o automóvel, eles não escolhem o trajeto, já está traçado, você precisa respeitar aquele trajeto, você não pode mudar o trajeto. Se você mudar o trajeto, você não está correndo aquela corrida, você foi para outro canto, você vai ser eliminado. Por isso, ele é tão enfático em dizer, corra com paciência, o que? A corrida que nos está proposta. E eu disse para você, nem sempre o trajeto nos agrada, nem sempre, né? Aí você vê alguma coisa acontecendo, alguma coisa acontece com você, não importa. Você pode até dizer para Deus, Deus, eu não esperava isso. Nessa corrida aí, nesse ano, eu nem esperava uma coisa dessa. Quem é que esperava um absurdo desse? Bom, você tem o direito de dizer, o direito de sair da pista que você não tem. Você está chamado a correr essa corrida que Deus propôs na sua vida. Se acontecer alguma coisa com a sua família, se acontecer alguma coisa no seu trabalho, se acontecer alguma coisa na sua igreja, lembre-se, é a carreira que Deus propôs para você. E agora? Bom, a palavra de Deus está nos dizendo, corra com perseverança, corra com paciência. Então, perseverança é continuar correndo, é não parar, é continuar indo, né? Então é isso, perseverança é você continuar correndo. Às vezes, nós queremos ser melhores, o melhor corredor, quando na verdade, a única coisa que Deus pede é que você seja perseverante. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Aquele camarada que é o atleta, coisa e tal, fica dando os pulinhos lá, né? Deus está dizendo, não é desse a vitória, tá? Aquele um que faz tudo e não sei o que, coisa e tal, parece o bambambam e tal. Deus está dizendo, olha, cuidado, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor.
mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Isso explica por que muitas pessoas, quando vem a adversidade na família, quando tem adversidade lá no ambiente de emprego dele, quando tem adversidade na própria igreja, é justamente o lado espiritual que é ofendido na vida dele, porque ele se acha melhor, porque ele se acha o bambambam, e aí então, essa corrida eu não quero correr. Lembre-se disso, corra com perseverança a carreira que está proposta para você. Vai ser diferente a minha carreira da sua carreira. Pode ser que em algum ponto nós vamos ter coisas comuns, mas na maioria das vezes, a sua corrida é a sua corrida, a minha corrida é a minha corrida. Deus quer que eu te ajude na sua corrida e você ajude na minha corrida, mas Deus está dizendo, tenha paciência, perseverança, paciência, tá? Às vezes queremos ser melhores, quando na verdade somos chamados para ser firmes, perseverantes. Quem chega no final? Os firmes, os perseverantes. Então ser firme é continuar correndo sempre. E aí, ele dá aqui para nós, meus irmãos, esse conselho, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está dizendo aqui, olhando para Jesus. Se você está orientado por Deus a olhar para Jesus, é como se Deus estivesse dizendo para você, não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe somente para Jesus. Então reflita sobre essas três coisas. Primeiro, não olhe para trás, né? Esse é o conselho de Paulo. A igreja de Filipenses era uma das melhores igrejas do Novo Testamento. E ele, orientando os irmãos, ele disse, olha, uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Então, ele se esquece, ele abandona as coisas que atrás ficam. E numa corrida, uma coisa que você não pode fazer, se você quer vencer, se você quer chegar no final, é você virar para trás. É você dar marcha ré. Você lembre-se disso. Quem na Bíblia olhou para trás e se deu bem? Mostra para mim quem ficou vivendo o passado na Bíblia e se deu bem. Quando os anjos chegaram em Sodoma e tiraram Ló, a mulher e as filhas, houve uma orientação, não olhe para trás, não olhe. Ló não olhou, as filhas não olharam, a esposa olhou. E quando a esposa olhou, a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal, ou seja, ela parou no tempo. Estátua de sal simboliza isso para nós. Ela para num tempo, onde tem sal não nasce nada. Onde tem sal, meus irmãos, você não vê vegetação, você não vai ver fruto, você não vai ver vida. Onde tem sal não tem vida. Nunca se esqueça disso. Se você quer acabar com um pedaço de grama, você quer acabar com uma plantaçãozinha, pega uma mãozada de sal e joga ali. Volte depois de uma semana, 2, e veja o que aconteceu com aquele gramado. Veja o que aconteceu com aquela planta. Então, ela olhou para trás, ela ficou parada no tempo. Então você pode escolher ficar olhando para trás, parado no tempo. Então Deus está dizendo, não faça isso. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló, os israelitas. É um testemunho para nós.
Eles estavam marchando, eles estavam indo, daqui a pouco bateu a fome, daqui a pouco bateu a sede, e aí começou aquela conversa toda. Veja bem, quando a gente estava lá no Egito, a nossa panela estava cheia de carne, a gente tinha peixe para comer, a gente tinha alho, a gente tinha cebola, a gente tinha um monte de mistura, tinha um monte de tempero, aqui só tem esse maná. Veja bem, né? Veja bem como o diabo faz as pessoas esquecer da onde eles vieram, porque eles estavam vivendo a escravidão, dura servidão, escravos de Faraó, fabricando aqueles tijolos, se queimando todos ali, naquelas olarias, com seus filhos sendo jogados no rio por eles próprios, a ponto de morte. Vejam só, ninguém lembrou disso. Mas lembrou de uma cebola, lembrou de um alho, de uma carne, que eu sinceramente, lendo a palavra de Deus, não me lembro. Não me lembro. Que a pessoa que quer olhar para trás, vai ficar parada no tempo. E pior, ela pode ser rejeitada por Deus, porque Deus não chamou para ficar olhando para trás. Como os israelitas foram rejeitados, foram consumidos. Então você não fique olhando para trás, mas olhe bem isso aqui também, você não fica olhando para os lados. Pedro tinha esse costume, não tenha você esse costume. Uma vez Cristo entrou no barco, e quando ele entrou no barco, teve aquela tempestade, não, perdão meus irmãos, os apóstolos estavam no barco e teve uma grande tempestade. Jesus, para socorrer os seus apóstolos, saiu da margem e foi andando nas águas até aquele barco. Pedro, eu admiro ele, homem de fé, deve ser admirado. Ele disse: Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem cá. Ele vai. A verdade é que depois de Jesus, ele é o único homem a andar nas águas. Eu não conheço nenhum outro. Então ele conseguiu andar sobre as águas, não secou o mar como foi com Moisés e os israelitas. A água estava lá e ele estava andando, mas como eu disse, ele tinha o costume de ficar olhando para os lados. Aí ele deu uma olhadinha para o lado, deu uma olhadinha para o outro, começou, o vento está muito forte, sei lá, tempestade vai voltar, e ele foi ficando com medo, ou seja, quando nós ficamos olhando para o lado, nós passamos a ter um medo, e esse medo nos afunda. A Bíblia diz que ele começou a se afogar, a se afundar. Louvado seja Deus, Cristo estava lá, Cristo estendeu a mão para ele e disse: Senhor, socorre-me, e Jesus estava lá e o socorreu. Meus irmãos, olhar para trás é ruim, é péssimo, mas olhar para os lados não vai te levar para lugar nenhum, você vai acabar afundando. Quando Pedro não estava olhando para as circunstâncias, para o tempo e tal, eu fico pensando numa igreja que quer evangelizar. Como tem gente, mas como tem gente para desanimar, né? Não adianta, eu já passei nessa vila, aí essa aí não vai dar certo não, sabe? Mas ele não vai, ele não vai entregar um folheto lá não, sabe? Mas o perseverante vai. O perseverante, ele vai convidar, ele vai encarar, ele vai entrar naquele lugar, ele vai pedir uma alma para Deus, ele vai clamar ao Senhor, e clamando ao Senhor, vai acontecer alguma coisa. Mas existe aqueles que olham do lado: esse lugar é muito perigoso, esse lugar aqui as pessoas não se interessam por Deus, nesse lugar as pessoas é que nem Mamon, só pensam em dinheiro, então nem adianta com o evangelho ali. É olhar para o lado. Meus irmãos, a nossa igreja esse ano, nós tínhamos que marcar como alvo evangelizar, falar de Jesus Cristo para quem não tem Jesus Cristo, ser uma igreja do Evangelho, fazer aquilo que está no nosso DNA, que é evangelizar. Nós somos evangelizadores de crianças, então nós devemos evangelizar os adultos também, ter essa garra que temos para as crianças, para buscar as pessoas sem Jesus Cristo lá fora. Mas só faremos isso se não olhar para os lados. E às vezes a pessoa olha para o lado como Pedro olhava. Eu disse que ele tinha costume de olhar para o lado. Quando ele não estava olhando para o tempo, ele estava olhando para a vida dos outros.
Jesus, meus irmãos, eu disse hoje de manhã, ele disse para o Pedro: olha Pedro, vai ter um tempo que você vai ser carregado pelas outras pessoas, não vai poder andar sozinho mais não. Claro, ele ia ficar velho. E aí o Pedro se incomodou com aquilo, porque o João estava do lado dele, ele não falou nada do João. Está falando de mim, mas não está falando do João. Por que o João é melhor que eu? E esse aqui, Senhor, o que vai acontecer com ele? Porque corria um boato que o João não ia morrer. Aí ele disse para o Pedro: Pedro, cuida da tua vida, vai cuidar da tua vida. Eles não fizeram um meme disso aí, com aquela música 112? Vai cuidar da tua vida, né? O povo é fogo, o povo inventa cada uma. Mas quando nós ficamos olhando para a vida do outro, nós esquecemos de crescer espiritualmente. Então repare, não olhe para trás, não olhe para os lados, tá bom? E aí sim, quero terminar, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, autor, consumador da fé. Olhe para Jesus. Você tem para onde olhar? Você vai ter que escolher: olho para trás, olho para os lados, olho para Jesus. Você tem que escolher. A corrida é assim: ou eu fico para trás, ou eu fico para o lado, ou eu vou olhar para a pista na frente, vou correr até chegar à bandeirada final. Bom, quem já correu sabe disso, sabe que é assim, sabe que é desse jeito. Olhe para Jesus. Por quê? Porque Ele é o grande campeão que torce por você. Nós já falamos, estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas, mas Jesus, Ele já percorreu essa carreira que você está correndo. Sabe essa vida que Ele nos deu? Ele viveu, Ele desceu lá do céu, Ele nasceu como uma criança. Você nasceu como uma criança? Ele também. Você tem problema na sua adolescência? Os adolescentes aqui, os teens, Jesus também teve. Os jovens têm problemas, têm tentações, Jesus também teve. Sabe, você adulto, você tem preocupação na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai? Você tem preocupação? Jesus também tinha preocupação. Então essa carreira aqui não é novidade para Ele, Ele é campeão dessa carreira. Ele é o campeão dos campeões. Então, Ele já venceu, e melhor, Ele sabe que você pode vencer, e Ele está gritando o nosso nome: vai Gilberto, vai, eu já ganhei isso aí, você pode ganhar também, você pode. Ele sabe que você pode vencer. Ele não apenas te incentiva, Ele está nos boxes. Ué, mas Ele está em tudo quanto é lugar? Ele disse que ia estar em tudo quanto é lugar. Como é importante aquele apoio, sabe? Ter quem nos apoia. Mesmo o corredor, ele está correndo lá, ele está correndo, alguém chega correndo para ele, sabe? E os profissionais sabem disso, eles não vão pegar qualquer copo de água. Estão lembrados no jogo do Brasil com a Argentina em 1990? Pastor, eu nem tinha nascido, mas eu já tinha 20 anos. Aí a turma do Maradona lá começou a beber uma água, e teve um jogador brasileiro: ei, dá uma água para a gente. Pegou uma garrafinha que estava lá dentro, batizada com um pouco de calmante, e deu para o jogador brasileiro que bebeu. Os outros beberam também, ficaram tudo grogue. Parabéns. Não é? Não, você não precisa do apoio de qualquer um, lembre-se disso. Jesus Cristo, você olhando para Ele, Ele está lá, pronto para te socorrer. Se furar o pneu, Ele troca. Se sujar o para-brisa, Ele vai lá, Ele vai limpar. Acredite nisso. Se tiver acabando a força, o combustível, Ele vai abastecer através do Espírito Santo. Ele vai te dar a força necessária. Tem alguma coisa te prendendo? Ora para Ele que Ele solta, Ele libera. Tem uma roda presa aqui, o negócio não está andando, então ora para Deus, ora que melhora. Repare, Ele não está só gritando lá fora, Ele está no apoio, Ele está esperando para te ajudar, e Ele quer te ajudar. Na verdade, nesse momento,
Você pode não sentir, você pode até estar sentindo, mas é Ele que está sustentando a sua vida espiritual. Olhe para Jesus, e ainda é Ele que está com aquela bandeirinha da chegada. Ô louco, bateu o escanteio, cabeceou e quase... tudo isso, tudo é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Ele está lá esperando por você. Ele está lá, como Paulo diz, com um galardão na mão, com aquele troféu na mão, esperando você chegar na linha de chegada, né? Para quê? Para você sair vencedor, mas não de mãos abanando, né? Não, mãos vazias. Ele vai ser o primeiro a te abraçar e te entregar o prêmio. É uma promessa que ele faz. É uma promessa que Paulo fala: olha, eu lutei essa carreira, né? Agora eu estou só esperando chegar o dia para receber a coroa que está reservada para mim. Mas ele disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu estou nessa luta, eu estou nessa corrida. Meus irmãos, 2022 para nós vai ser de muito desafio, para a igreja vai ser de muito desafio. Mas olhe bem, a luz está brilhando mais forte. Hoje de manhã foi até surpreendente. Vocês repararam que, apesar de ter sido dia de ano, né, no Natal eu acho que já teve mais de 50 crianças aqui, mas hoje eu me surpreendi, tinha bastante. Alguém sabe quantas crianças tinha aqui hoje de manhã? Alguém contou? 81? 91. Eu vou dizer para vocês, eu não esperava isso não. Eu estava meio cansado ontem, falei assim, vou dormir até mais tarde. Tá? Quando cheguei, o Mário estava lá: ei pastor, e aí? Cadê a chave? Né? Calma que eu estou acordando, né? Coitado, teve que buscar a chave lá. Eu pensei, Lidiano, criançada não vem, coisa e tal. Eu desanimando, eu olhando para os lados, eu olhando para trás, tá? Lembre disso. A luz tem brilhado. O sol está raiando. Jesus está nos abençoando ricamente. Jesus, Ele está cuidando de nós. Ele está nos apoiando. Então, quero terminar lendo esse versículo 1 lá no final. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nos aguarda o ano de 2022. Uma coisa eu sei, tem muito trabalho para fazer, aqui dentro da igreja e fora dela. Você só não vai fazer se você não quiser. Essa corrida, essa carreira, já proposta, como eu disse, eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas Deus sabe, e Ele está lá, justamente para nos ajudar. E eu peço que vocês pensem assim, pense que há muita coisa para ser feita, e Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus tem nos abençoado. Você pode dizer isso aí, você pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Eu sei que o Senhor tem nos abençoado. Tem coisa que precisa ser resolvida? Tem, e sempre haverá, mas acredite, Ele ainda está no controle de tudo.